Oi, povo, sou a professora Andresa Mendes e vou iniciar agora mais uma aula de história com o tema Povos da Mesopotâmia. Na aula de hoje, a gente vai estudar algumas características importantes, algumas características preliminares sobre esses povos. No primeiro slide, eu coloquei para vocês esse esqueminha que retrata o significado do nome Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia, esse nome, significa terra entre rios. Que rios são esses? Rio Tigre e Rio Eufrates. Então, Mesopotâmia, recebe esse nome porque está localizada entre dois importantes rios, Rio Tigre e Rio Eufrates, certo? Próximo slide, temos aí mais uma caracterização da Mesopotâmia. Trata-se de um planalto de origem vulcânica que está localizado no Oriente Médio, delimitado entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, ocupado pelo atual território do Iraque e terras próximas. Então, as áreas próximas, desses grandes rios eram muito importantes na Mesopotâmia. Então, essa região ela vai ser caracterizada pelo clima árido e também pela escassez de chuva. Além disso, também vão existir terras férteis para plantar e também criar rebanhos. No próximo slide, temos a definição do crescente fértil. O crescente fértil foi uma importante região para o início da sedentarização dos povos. Ou seja, os povos eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, passaram a ter uma residência fixa. Então, o Crescente Fértil é uma região do Oriente Médio, excelente para a agricultura, tinha o formato de uma lua crescente, então, por causa disso, recebe esse nome de Crescente Fértil, e seu território possuía um solo fértil. Então, por causa disso, isso favorecia, no caso, o desenvolvimento da agricultura. Próximo slide, temos aí os povos, os diversos povos que se sucederam no domínio da região. Entre esses povos destacam-se os sumérios, amoritas, acárdios, hititas, elamitas, cassitas, arameus. Também temos aí os amoritas, que eles podem também ser chamados de babilônios. Cada um desses povos, eles tiveram seu período de domínio e também de apogeu, certo? Então, no próximo slide, eu coloquei para vocês algumas importantes cidades da Mesopotâmia. Essas cidades, elas foram formadas por construções. Elas eram formadas por casas, templos, pontes, palácios, muralhas. E uma das explicações para o surgimento das primeiras cidades é o fato do crescimento das pessoas nas aldeias e também o crescimento econômico e social, que fez com que as primeiras cidades surgissem, ok? No próximo slide, temos a organização social na Mesopotâmia. Então, no topo dessa estrutura social, temos os sacerdotes. Os sacerdotes, além das funções religiosas, eles também exerciam atividades econômicas. Eles recebiam oferendas, eles passaram a acumular um grande patrimônio, como é o caso de terras, rebanhos.
plantações e artigos artesanais. Abaixo dos sacerdotes, temos aí os aritocráticos. Esse grupo, né, ele corresponde, né, a um grupo social que detinha poder político. E esse poder político era exercido, né, por nobres, né, pelo soberano, pelo monarca, né, pelo rei. Então, o soberano ele se tornaria o principal centro político da região. E esse soberano, ele superava muitas vezes a força dos sacerdotes do templo. Então, o rei, a sua família, os funcionários, eles vão morar no Palácio Real, né, que tem uma estrutura arquitetônica que se destaca, certo? Então, além desses sacerdotes, desses aritocráticos, tínhamos também os militares, comerciantes, artesãos, camponeses. Então, os homens livres de elevada posição, eles eram os grandes proprietários, eles eram ricos comerciantes, eles tinham um tratamento privilegiado. Já os homens livres de média posição, eles trabalhavam, né, servindo nos palácios, eles eram artesãos ou pequenos comerciantes. Já os escravos, eles eram prisioneiros de guerra ou pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas e por causa disso eles viravam escravos, ok? Por fim, no nosso próximo slide, temos aí a nossa atividade da semana. Vocês vão copiar as questões e responder. Nessa primeira questão, vocês observam aí que tem um texto. Esse textozinho não precisa copiar. Você vai copiar a questão 1, aí copia a letra A e copia a letra B. E a resposta é de acordo com a aula de hoje, de acordo com o texto e de acordo com a imagem. A segunda questão vocês vão responder como se organizava a vida social e política na Mesopotâmia. Então, é basicamente o nosso penúltimo slide, né? Antes desse, que eu falei sobre a organização social na Mesopotâmia. E no próximo slide temos aí a última questão, né? A terceira questão, que é de múltipla escolha. Vocês vão ler o enunciado e marcar a alternativa correta, né? Correspondente ao que se pede no enunciado, ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a nossa próxima aula.